Olá pessoal, eu sou o Dr. Gustavo, coloproctologista, e hoje eu vim dar uma dica sobre uma coisa que todo mundo tem. Quem que nunca teve diarreia? Ainda mais nessa época do ano, que a gente tem um calor intenso, que a gente vai para as praias e a gente acaba muitas vezes sofrendo desse mal. Então a diarreia, muitas vezes pode ser uma diarreia de curta duração, que é o que a gente chama de diarreia aguda. Essa diarreia é comumente adquirida através das viroses e também das intoxicações. Então, as viroses são infecções virais que normalmente a gente adquire no dia a dia, principalmente quando a gente está em ambientes fechados ou quando a gente tem má higiene dos alimentos ou das mãos, por exemplo. Mas o mais comum nessa época são as intoxicações, principalmente por causa das condições de higiene, principalmente dos alimentos, né? As condições de armazenamento, por causa do calor e por causa de várias aglomerações, pessoas no mesmo local. Então, para a gente poder evitar isso, a gente precisa sempre cuidar, observar bem a qualidade dos alimentos, onde a gente vai se alimentar e principalmente conservá-los de uma forma adequada. Quando a gente já apresenta o problema, muitas vezes essa diarreia é de curta duração, ela passa bastante rápido e muitas vezes não precisamos de um médico. Mas a gente tem que observar algumas coisas. Quando nós apresentarmos, por exemplo, diarreia com sangue ou febre, ou a gente ficar muito mal com sinais de desidratação, nesses casos a gente precisa procurar um médico para nos auxiliar. E aí que vem o nosso papel. E por que muitas vezes o médico ele não pede exames? Porque muitas vezes a causa dessa infecção são por causa de toxinas, não da própria bactéria ou do vírus em si. Então o exame não vai mostrar nada. Então por causa disso que muitas vezes a gente nem descobre qual que é o fator, qual que é a principal causa, a bactéria que causou todo esse problema. Então daí cabe a experiência e o tratamento normalmente é de base, assim. A gente vai dar um suporte de repor os líquidos, repor algumas vitaminas, repor alguns nutrientes, que isso normalmente já basta para a gente se recuperar. Mas o maior problema é quando essa diarreia se prolonga. Aí que a gente tem que se preocupar um pouquinho. Quando a gente tem uma diarreia acima de 15 dias, ou a gente já tem uma diarreia que vai e volta, daí nós não podemos pensar em intoxicação ou em viroses. A gente precisa daí, nesse caso, buscar um auxílio médico, porque nesses casos é necessário realmente uma investigação mais aprofundada. Porque daí nós precisamos pensar em até doenças mais preocupantes, como por exemplo, até um câncer ou uma doença inflamatória intestinal. São inflamações causadas no intestino que necessitam de um acompanhamento, senão complicações maiores podem acontecer. Então, a minha dica é, se a diarreia for aguda, tente se hidratar bastante, cuidar bastante da higiene, e se a diarreia passar de 15 dias, procure um médico, que a gente vai sempre estar aqui à disposição para tirar as dúvidas e poder solucionar da melhor forma possível os seus casos. Até a próxima!